Olá, meus colírios, começando mais um relatório colírio aqui. Ricardo Cortes Lopes trazendo mais uma pesquisa aí que saiu e que a gente vai discutir aqui um pouquinho de um assunto que geralmente as pessoas levam muito a sério. E nesse artigo aqui que eu vou mostrar para vocês nesse relatório colírio, vocês vão ver que ele é levado na brincadeira, tá? Considerando que o jogo de videogame é uma brincadeira, tá? Porque tem gente que leva tão a sério. Existem esportes do jogo. Então já vai curtindo aí, deixando o seu comentário e deixando ali também um comentário e um compartilhamento, certo? Vamos lá então. Vou trazer aqui jogos políticos, tá? Geralmente quando a gente fala de jogos políticos, a gente pensa em jogos que tem que se utilizar habilidades políticas, né? Então vocês vão lá e veem Age of Empires, aí vocês vão lá e jogam, e a partir da política vocês constroem um exército, invadem e administram lugares, tá? Não é esse o foco desse jogo aqui, desses jogos daqui. Esses jogos daqui são jogos que são feitos com políticos, tá? Então, não necessariamente uma atividade política, mas com políticos. Mais especificamente, são jogos de luta feitos com personagens baseados em políticos. Olha que doideira. A política é justamente o lugar das pessoas discutirem, né? Pelo menos a política representativa que a gente tem aqui no Brasil especificamente é justamente deixar para lá essa questão do embate físico, de pancadaria, para convencimento nos parlamentos, principalmente, né? Então, o parlamento é para isso, é para falar e convencer e assim votar e assim estabelecer projetos, tá? Então, no Brasil é assim. Em outros lugares do mundo varia um pouco, mas no Brasil especificamente é assim. Desde a Constituição de 88 a gente é bicameralista, etc e tal, certo? Então, são jogos que têm personagens que são políticos. Então, a gente vai ver aqui o Lula, o Bolsonaro, etc e tal. E, gente, deixando bem claro aqui, tá? Eu vou trazer os personagens. Opiniões sobre eles por parte dos desenvolvedores não são as minhas opiniões. Nem me interessa falar disso, porque vocês sabem, né? Eu sou um agnóstico político. Não falo de política em público, tanto que nos cortes aqui do podcast, quem fala são os convidados. Não chego a falar nada, porque eu gosto de manter uma distância de posicionamento público, tá? Porque daí eu me torno uma pessoa, me torno um indivíduo que pode ser visto por todos, tá? Não gostaria de entrar em nenhum desses clubinhos, tá? Vamos lá. O texto de apoio, então, é esse aqui que está escrito aqui, do Cultura Política, produzido por meio de jogos políticos. Aí tem os nomes aí. Na revista Colirium, tá? Revista Colirium que a gente inaugurou agora há pouco tempo. Esse artigo saiu de representologia dentro desse periódico que tem artigos sobre a área de estudos representacionais e sobre representologia também. E esse é um dos artigos que compõem representologia, tá? Então vamos lá. O grande objetivo do artigo é ver se os jogos de luta que são feitos, né, eles não são oficiais, tá? Quer dizer, são oficiais na medida que um estúdio fez, né? Mas eles não são AAA. Eles, eles são capazes de criar uma cultura, uma proximidade dos indivíduos com a política, com a cultura política. Então esse é o grande objetivo do artigo, tá? Então, como eu falei pra vocês, são jogos de luta, tá? E historicamente, os jogos de luta eles ficaram muito disseminados com o jogo Street Fighter 2, né, de 89, que não foi o primeiro, tá, jogo de luta e também não foi o primeiro Street Fighter. Tem um primeiro Street Fighter ali que não é tão lembrado assim, mas ele foi o primeirão, tá? E esse é o jogo que define o gênero e a partir dele a gente tem depois o Mortal Kombat em 92. E esse Mortal Kombat, ele é, em vez de ser em desenhos, sprites, de animação, ele é com indivíduos digitalizados e colocados na tela. Uma baita ideia, né, que já era baseada num jogo de basquete, não, de futebol americano que esse estúdio tinha feito. E bom, nos anos 90 então, eu botei 80, mas é 90, tá? Foram o ápice da popularidade desses jogos, tá? Especialmente por causa dos arcades, né? Então, os consoles que tinham na época eram os de 8 bits, né, Atari e tal. E os arcades, eles tinham placas gráficas próprias e todo o esquema de estar no lugar público e ficha e tal. Então, nesse lugar, os arcades, eles tinham um grande sucesso e os jogos de luta proliferaram muito. Tem muitas produtoras como a CNK, tem a Midway, né, do Mortal Kombat, que depois faliu,
E depois todos os direitos foram comprados pela Warner Bros, né? Enfim, a gente tem esse contexto, tá, de jogos de luta, e daí, mesmo passando os anos 90, a gente tem, então, se torna de nicho, né, ainda é popular, tem muitos torneios por aí, mas ele ainda existe, tá, é que essa época foi uma efervescência, foi forte, 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 forte os jogos de luta, e isso forjou muitos indivíduos que continuaram fãs por aquele momento, e virou um nicho, tá? Não é mais o mais popular agora é LoL, esses jogos MMORPGs, tá? Talvez nem seja mais. Mas enfim, só pra vocês terem uma ideia, então jogos de luta eles estão um pouco disso, tá? Então eu queria falar pra vocês, tá? O problema do artigo é estudar se a cultura política se expressa em jogos políticos, tá? E daí a gente escolheu jogos especificamente de luta com personagens reais. Não foi nenhum personagem baseado em político, tá? E não foram políticos ficcionais, tá? Então, o personagem baseado em político, por exemplo, seria um personagem do presidente dos Estados Unidos no Death Note, que era parecido com o Trump, tá? Mas não era o Trump. Ou políticos ficcionais, tá? Agora só vem na minha cabeça o prefeito Hunter do. Esqueci o desenho, desenho que meu filho olha, tá? Um desenho Prefeito Hunter, ele é um político ficcional, tá? Bem parecido com os políticos reais, mas não é o caso. Vamos lá. Os jogos, então, são jogos modificados, tá? Não peguei jogos de estúdio, até porque eu acho que os jogos de estúdio, nem falei AAA, eles não fariam, né? Então, são jogos modificados, tá? Um deles foi modificado pelo Mugen, em jogos de luta 2D. Eu vou fazer um vídeo sobre, eu já escrevi sobre o Mugen em duas oportunidades, tá? Um artigo já saiu, outro tá pra sair. E Unity, que é uma engine de jogos 3D. Dá pra fazer jogo 2D também, tá? Não é impossível. Mas mas nesse caso aqui foram jogos que são 2.5D, né? Que são jogos com modelo 3D e o cenário também, mas a jogabilidade é 2.5D, então a jogabilidade é em linha, que nem os jogos dos anos 90, porém o cenário é feito com profundidade. Hacks também podem ser feitos, né? Modificações de jogos e também Ikemen Go, tá? Que é uma versão melhorada do Mood, tá? Não é só Mood ali, foi um erro de digitação. Bora lá, round 1. Bom, vocês estão vendo ali, ou não, né? Se vocês ficou muito pequeno, mas tem no artigo, né? O texto de apoio está ali disponível para vocês irem lá e observar, que tem uma definição de cultura política, tá? E daí ela tem a ver com o nível de proximidade com os indivíduos com a política institucional. Então vamos lá. Apreço pela política, respeito à política e aos compromissos com valores políticos, componentes de conhecimento, socialização infantil, meio de comunicação, conhecimento das ações governamentais. De acordo com a sociedade chegar mais perto ou mais longe desses parâmetros, desses requisitos, tem uma maior ou menor cultura política, tá? Mais desenvolvida no sentido de mais próxima da política institucional, tá? Então essas são as dimensões que a gente vai avaliar dentro dos jogos, tá? Se eles são capazes de produzir essas dimensões. Os jogos que a gente selecionou então foi o Políticos Memes Combat, Candidatos e Street Flipper, o golpe final, tá? Então, esse Político Memes Combat é um jogo muito bom, tá? Vou te dizer que é muito bom. Tem pra baixar na Play Store, mas não sei se tem ainda. E ele foi feito com Unity, tá? E ele é muito bom mesmo, assim, é muito bonito o jogo. E Candidatos é um jogo que, digamos que assim, ó, ele é um jogo mais experimental, tá? Ele é feito mais pra constar. E no Políticos Memes ele é mais. Ele é um jogo assim mais bem acabado, tá? O Candidatos, no meu entender, tá? Ele foi feito ali para retratar os políticos. Mas o meme combat eu achei mais elaborado, assim, de golpes especiais, etc e tal. Comparando com candidatos, tá? E Street Flipper, o golpe final foi feito no Mugen. E ele parece mais meio termo, tá? Ele também que o Mugen ele é 2D, tá? E acho que tinha uma equipe menor.
mas ele foi colocado, inclusive, em, em praças, o fliperama com os presidenciáveis, né? Todos esses jogos aí, né, que o Political Memes Combat e o Street Flipper, ele lida mais com... Bom, todos eles são de candidatos, né? Mas o que os candidatos, ele é mais simétricos, não tem movimento especial. São só os modelos 3D interagindo, tá? Mas são modelos 3D, então isso aí tem que ser reconhecido. Os personagens que a gente vai analisar especificamente, que estão em todos os jogos tem, é o Lula, Bolsonaro e o Ciro Gomes, tá? Inclusive, alguns deles têm algumas modificações no nome, né? O Bolsonaro, por exemplo, é Bolsonaro tipo Rio, acredito eu. Então tem modificações nos nomes, tá? Aí tem o Cangaciro, por exemplo, no Político Memes Combat. Bom, vocês vão ver aqui, tá bom? Vamos lá. Round 2, tomara que não chegue no round 6. Piadinha que só dos anos 2010, 2020, vão entender? Vamos lá. Lula, então, eu vou pegar os golpes especiais, tá, dele. Então a gente tem aqui, ó, esse primeiro aqui do canto é inspirado no Terry Bogard, né? Então ele foi pego de molde, né? É do Mugen. Que ele joga uma estrela no indivíduo, tá? Bom, estrela com certeza tá relacionada ao PT, né? O segundo ali é mais interessante, tá? Aquele líquido jorrando é o pré-sal, tá? Então a gente tem uma grande polêmica com a questão do pré-sal, né? Que, por exemplo, ele é uma camada é um reservatório, né? De petróleo que foi encontrado, né? Um petróleo de menos qualidade que precisaria das refinarias, que é outra polêmica que tem nos governos Bolsonaro e Lula. Enfim, ele é utilizado como um golpe, né? Isso é interessante, né? É um recurso utilizado para ataque. Então, é como se estivesse brincando com o Lula utilizando os recursos que são públicos para fazer uma política, tá? Então, é um pouco crítico nesse sentido, tá? Usando uma camiseta vermelha, que é o que ele não usa, né? Usa terno e gravata. Bom, ali no Political Memes Combat, a gente tem ali ele segurando uma garrafa de caninha 51, provavelmente, que remete a um movimento especial. Remete àquele episódio lá que um jornalista falou que ele bebia bastante, até foi expulso o jornalista. Se eu lembro bem, tá? Pode ser que eu esteja errado. Comenta aí se vocês tiverem mais detalhes, tá? Eu tô falando nos detalhes que eu tive acesso. E provavelmente remete a isso, tá? Ele, inclusive, tem os opositores políticos chamando ele de cachaceiro, etc e tal, talvez por causa disso também. E tem uma piada ali com... O cara tá, aquele ali é um golpe que é um poste com Haddad, tá? Por quê? Porque o Lula disse, não sei se disseram sobre o Lula, ele tinha tanta popularidade que ele elegia até poste, né? No caso, ele tentou eleger o Haddad, né? E daí o Haddad, até hoje em dia, nessa data que eu tô escrevendo esse vídeo, ele é ministro da Fazenda e explodiram memes chamando ele de Taxade, tá? Se esses memes foram induzidos ou não, não nos interessa, mas o que o fato aconteceu é que ele virou meme e hoje em dia ele é o Taxade, e se vocês verem ele, vocês vão reconhecer ele pelos memes, provavelmente, tá? Mas é uma brincadeira com ele ser capaz de eleger qualquer poste. Dizem as más línguas que ele elegeu a Dilma com isso, mas a Dilma também acho que vai ter seus méritos, tá? Vamos lá. Bolsonaro. A Dilma, pena que a Dilma não apareceu. Ah, não, acho que a Dilma apareceu, só que a Dilma não apareceu em todos os jogos, tá? Por isso que eu não escolhi. Vamos lá, o Bolsonaro, ele tem alguns memes bem específicos, tá? Então vamos lá. Aquele meme ali da esquerda é o Paulo Guedes, tá? Então o Paulo Guedes, ele se transforma no Paulo Guedes, só muda a cabeça, né? E ele ataca o inimigo, tá? Então o especial dele é o Paulo Guedes, que foi ministro da economia dele. Mas acho que não devia ser esse nome, tá? Talvez fosse da Fazenda, sei lá. Fácil de procurar informação, tá? Confirmar a informação é fácil. E o Paulo Guedes, então, ele foi colocado ali como um golpe, como um trunfo, né? Então, é uma mobilização de outro político, tá? No caso, um professor de economia, etc., foi mobilizado para isso, tá? Para ataques. Ali no meio, a gente tem o Brilhante Ustra, tá? Que foi o Bolsonaro uma vez elogiou ele e ele foi um torturador da Dilma, que era presidente na época. Então,
Foi uma alusão que ele fez, que daí foi utilizado como uma referência ali, né? O torturado ali, preso com as mãos, ele jogando raios. Não sei se tem alguma simbologia no raio. Vocês também comentem se vocês viram uma simbologia no raio, tá? E ali no Mugen, o especial dele, ele pega e bota essa roupa. Ele utiliza uma roupa, né, que remete à Gestapo na a SS, né? Daquele negocinho, daquele bigodismo, que eu não vou falar o nome pra não tirar o alcance do vídeo, tá? Mas não que tenha um grande alcance, mas vai que tenha, vai que um dia tenha, né? Nunca se sabe. E ele tem essa arma aí que eu acho que é a arma do Homem de Ferro do Marvel vs Capcom, tá? Mas aí ele, o que, que ele faz? Ele se arma todo, que dá uma ideia de que ele é armamentista, né? E que ele ataca os inimigos com essas armas, tá? Se armando todo até os dentes, sem utilizar os punhos. Vamos lá, o Ciro, então, a primeira imagem é difícil de ver aqui, em movimento que faz sentido, mas é um monte de livro, tá? Então ele tem declarações. O Ciro foi o personagem que mais teve declarações utilizadas como base para fazer os golpes especiais, tá? Então ele joga um monte de livros na pessoa, tá? Ele era professor universitário, o único desses três até o momento. Professor universitário que joga livros como se ele estivesse jogando argumentos de autoridade, né? No meu entender. A outra ali, a do meio, é um pouco sentido, tá? Mas ele fala aí dentro. Esse aí dentro aí que ele fala, ele acho que ele tá falando cai dentro, tá? Mas ou foi um erro de, ou foi algum erro de quando ele falou, pode ter sido uma falha, um ato falho, né? Que nem Freud falaria, ou é uma gíria específica de onde ele nasceu, tá? Onde ele foi criado, porque ele nasceu, acho que em São Paulo, mas ele foi Ceará, então talvez seja uma gíria regional, tá? Não sei dizer. E outra ali, ele se transforma em cangaciro, tá? Ele utiliza o facão, a peixeira, né? Ou talvez seja um porrete mesmo. Mas é que, de novo, sim, as imagens. Era interessante que os artigos pudessem ter, né? É, GIFs ou coisa assim, mas ainda não pode, né? E a gente tem ali então Cangaceiro com a roupa do cangaceiro. E tem o personagem se chama Cangaceiro, né? Então ele se transforma, talvez quando ele fica nervoso, ele só outra pessoa. Pode ser essa simbologia, tá? Mas enfim, isso pode ser até isso, porque ele parece mesmo um cara super gente boa, mas quando ele se irrita, ele compra briga, tá? Então talvez seja isso, tá? Bom, o que a gente pode falar um pouco aqui, tá? Então, preço pela política, sim, as piadas ali, especialmente do Memes Combat, são com coisas específicas, tá? Com falas específicas, com acontecimentos específicos, então sim. Respeito à política, aos compromissos com valores políticos, talvez sim, porque tem uma bom, talvez não, né? Porque a gente tá vendo uma brincadeira ali com os políticos, colocando eles como, tirando eles do ambiente político e colocando eles no ambiente de, porque esses jogos são engraçados, né? Tipo, tá tirando o candidatos com K. Eles são engraçados. A gente conhece mais a política pelas referências que faz os golpes do jogo, então o B tá certo. Socialização infantil, bom, esses jogos são jogos de luta que podem ser jogados por criança, então digamos que sim. Os meios de comunicação, então, ele não tem uma interferência direta, porém eles já foram objeto de reportagem, então talvez sim. E conhecimento das ações governamentais, nesse caso foi mais ações dos políticos, né? Então nessa dimensão acredito que não, tá? Não tem uma grande colaboração. Nas outras, sim. A gente pode ver, então, que os candidatos eles têm a ver muito com a questão do combate, tá? O Bolsonaro, por exemplo, ele tem esse histórico do exército, tá? Na fala dele, tudo remete ao exército, tá? O Lula é sindicalista, tá? Pelo menos foi por muito tempo. Tem gente que já disse que ele já largou o sindicato faz tempo, mas ele tem esse histórico de luta pelo sindicalismo, tá? O Ciro Gomes, se vocês forem observar, ele não tem esse histórico de luta,
tá? Ele era professor universitário, etc e tal. Trabalhou diretamente na sociedade civil, né? Não estava nesse embate. E daí, no meu entender, o que ele faz é criar isso pelas declarações, tá? Então ele pega uma atitude para compensar, entre aspas, o histórico, tá? Por isso que a gente pode ver uma diferença entre que ela é uma esquerda que ela é acadêmica e uma esquerda que é trabalhista, tá? Tem uma diferença muito grande. O que os movimentos especiais também eles relatam uma memória política, tá? Que descontextualiza, tira do ambiente do embate público e acaba criando humor, tá? E daí cria uns golpes e daí acaba sendo uma piada interna, tá, gente? Quando você começa a ver o político, se você entende as piadas é porque você tá por dentro, tá? Ao mesmo tempo que se você vê a piada e não entende, você procura no Google ali e você encontra a explicação da piada. Então ele vai te colocando dentro de uma piada, é uma piada interna que fica publicizada, tá? Então ele te dá indícios para que você procure a piada. Ou se você conhece a piada, você conhece o fato, a piada relaciona e o contexto do jogo já muda e cria o humor por causa disso, né? Bom, então por essa semana é isso. Agradeço aí pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever, comentar, curtir. Façam tudo que puder para ajudar esse vídeo. E é isso aí. Até semana que vem. Um abraço.